Olá, meus alunos do C4, oitavo ano, nono ano e da quarta totalidade. Hoje, nós vamos trabalhar a área de figuras geométricas em relação ao setor circular e em relação também à coroa circular. Já foi trabalhado algumas aulas com vocês em relação à área de algumas figuras planas. Hoje, a gente vai dar continuidade ao cálculo de algumas áreas em especial. Mas antes, vamos entender onde é que está essa habilidade através da BNCC. Então, você pode observar aí na tela, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar a medida de terrenos. Então, quem nunca na vida falou assim, olha, eu tenho um terreno, minha mãe tem um terreno, meu pai, meu tio, meu vizinho tem um terreno 30 por 70, tem um terreno 15 por 20. Tudo isso é relacionado à área, porque área, como já foi falado, se refere sempre a duas dimensões. Área é um número relacionado ao produto de duas dimensões. Mas antes da gente entrar para valer, vamos recapitular algumas coisas que já foram trabalhados em aulas anteriores. Vamos relembrar, primeiramente, o comprimento de uma circunferência, conforme vocês podem ver. O comprimento de uma circunferência já foi trabalhado com vocês, então a gente vai apresentar a título de revisão, certo? Então, lembrando a diferença entre círculo e circunferência, circunferência está relacionado apenas ao contorno, enquanto que círculo está relacionado como se fosse o contorno e a parte interna, certo? Vamos falar assim, intuitivamente, uma circunferência seria algo relacionado a um bambolê, algo relacionado a uma pulseira, claro, bem desenhada no modo ideal, enquanto que o círculo seria algo relacionado a uma moeda, a um prato que fosse assim unicamente plano, certo? Então vamos relembrar algumas relações que a gente vai precisar para determinar o que a gente vai trabalhar hoje, que é a área do setor circular e a área de uma coroa circular. Então, vocês podem verificar na tela, nós temos uma circunferência, o ponto O a gente já definiu, se chama origem ou centro. A distância desse centro a qualquer ponto pertencente à circunferência a gente chama de raio. E quando a gente passa uma linha pelo centro, vamos dizer assim mais formalmente, uma corda pelo centro, que é a maior corda da circunferência, a gente chama de diâmetro. E a gente verifica que esse diâmetro está relacionado a 2 vezes o comprimento do raio. Então vamos dar continuidade, observando o slide, conforme vocês podem ver. Certo? Então, se eu pegasse uma linha e passasse ao redor dessa circunferência, nós teríamos o comprimento da circunferência, que muita gente pode falar que é o contorno. Já foi calculado a relação desse comprimento e do raio, certo? Ou seja, se você pegar o comprimento e dividir por 2 vezes o raio, que é a mesma coisa que o diâmetro, você tem esse número aí bonitinho, que é um número irracional, que a gente chama de π, certo? Então, já foi trabalhado em aulas passadas que o comprimento de uma circunferência está relacionado a 2 vezes o valor de π, que é o número irracional, vezes a medida do raio da circunferência. Vamos relembrar também a área de um círculo. Lembrando para vocês que a circunferência ela está relacionada somente ao contorno, certo? Enquanto que o círculo é a parte cheia. Você já deve ter observado a figura e ter relembrado alguma coisa aí, alguma imagem relacionada a isso na sua mente. Ou uma pizza dividida em várias fatias, certo? Ou então a parte de cima de um circo, se você já viu em algum filme ou até mesmo se já voou de helicóptero para verificar isso daí. Então, a gente trabalhou, já foi verificado com vocês, certo? Como a gente calcula a área de um círculo e através dessa composição que vocês estão verificando aí, certo?
que na verdade eu teria recortado, falando assim, de modo bem intuitivo, cada uma dessas fatias que vocês estão vendo, e depois eu sobrepus uma à outra. É o que a gente vai fazer agora. Então, quando eu fiz isso, eu formei um paralelogramo e já foi trabalhado com vocês que a área de um paralelogramo é a base vezes a altura. Então, a base seria, como a gente já falou, πr, certo? A altura seria r, que é o raio, e isso dá a nossa fórmula πr ao quadrado. Então, nesse momento agora, a gente vai trabalhar a área de um setor circular. Todos nós, em algum momento da nossa vivência, acredito que vocês também, certo? Já visualizamos uma pizza. É o modelo assim mais simples do que a gente pode falar em relação ao que é um setor circular. Então, quando você visualiza a pizza, se ela está dividida em 4 fatias, que não é muito comum, cada uma dessas fatias seria relacionado à ideia de um setor circular. Se ela tivesse dividida em 6, cada uma dessas 6 fatias estaria relacionado à ideia do setor circular. Se ela tivesse dividida em 8, cada uma dessas 8 fatias estaria relacionado a um setor circular. Então, observa na tela, eu dividi um círculo em 16 fatias. Coloquei fatias entre aspas, para você verificar apenas a ideia, certo? A gente não vai colocar nenhum rigor agora, para a gente entender a ideia. Então, se eu dividir, vamos pensar assim de modo intuitivamente, mas já direcionando para a formalidade. Se eu dividir o círculo em 16 partes, 16 fatias iguais, conforme vocês podem ver, se eu quisesse determinar a área de cada uma dessas fatias aí, o que eu teria que fazer? Já foi calculado, já foi mostrado para vocês como é que se calcula a área de um círculo. Então, se eu dividir o círculo em 16 partes iguais, e eu quero saber a área de uma dessas partes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área total do círculo e vou dividir por 16. O resultado que eu tiver vai ser o valor de cada uma dessas fatias, certo? Desses 16 pedaços, vamos dizer assim. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar essa ideia que a gente já colocou na nossa mente de fatia relacionada ao setor circular. Como é que se calcula a área de um setor circular? Bom, eu sempre digo que na matemática a gente pode ter mais de um caminho para um determinado cálculo, para achar uma determinada relação, certo? Então, aqui, conforme vocês podem verificar, nós vamos trabalhar através de uma regra de 3, certo? Que vocês já trabalharam, possivelmente, lá no 7º ano. Pelo menos uma introdução. Então, observa na tela. Eu quero saber a área do setor circular, pintado de azul, certo? Então, a área desse setor circular pintada de azul, ela vai ser calculada como? Eu vou montar a regra de 3. A área do setor circular está para a área do círculo, assim como o ângulo que delimita o setor circular que eu quero, que é como se fosse uma fatia, está para 360 graus. Ou seja, vamos relacionar de uma outra forma. Observe a tela. A área do círculo é 360 graus, acompanhe essa leitura comigo. Eu vou apontar o mouse aqui para vocês verificarem. A área do setor que eu representei por AS, ela está relacionada ao ângulo alfa, certo? Chamei de ângulo alfa, alfa é uma letra grega. E a área do círculo, que está no denominador, certo? Ela está relacionada para o valor de uma volta completa de um ângulo, que é 360 graus. Então, por meio dessa regra de 3,
certo? A gente vai, vamos dizer assim, deduzir uma fórmula para poder ir de um modo direto para o cálculo da área do setor circular. Então, lembrando que a área do círculo, eu substituí aí, é πr ao quadrado, certo? Já foi trabalhado. E aí a gente, através de uma manipulação algébrica não, aritmética, que a gente costuma fazer em sala de aula, πr ao quadrado vai multiplicar o alfa, lá o numerador, certo? E aí você tem a seguinte relação. A área do setor circular é πr ao quadrado vezes o ângulo alfa, tudo isso dividido por 360 graus. Então, quando você quiser saber a área de um setor circular, de uma forma direta, você precisa saber o raio do círculo, o ângulo do setor circular e aplicar essa pequena relação aí. Temos que ter cuidado apenas com as unidades, mas é algo que a gente vai ver a seguir. Então, nós temos uma questão. Determine o valor da área de um setor circular, cujo raio mede 3 centímetros e o ângulo central 30 graus. Então, observe a figura. Eu não pintei necessariamente a outra parte do setor circular, certo? Mas fica aí implicitamente que representa um círculo, certo? Essa figura como um todo. Então, o setor circular que está destacado de azul, ele tem um ângulo de 30 graus. O raio dele, do círculo, mede 3 centímetros, certo? Então, como é que a gente vai calcular essa área? Pela relação que a gente acabou de verificar. A área do setor circular é πr ao quadrado vezes o ângulo alfa dividido por 360 graus. Um detalhe, o ângulo alfa, para o nosso nível, ensino fundamental, por enquanto, ele vai sempre aparecer em graus. Posteriormente, você vai trabalhar com a medida radianos também, ou outras medidas, mas isso é futuramente, em séries posteriores. Então, eu substituí, conforme vocês podem ver, o raio, certo? Mede 3 centímetros, eu vou escrever centímetros somente no final. O ângulo alfa, eu coloquei 30, faltou colocar lá os sobrescrito, a bolinha para dizer que é graus, mas a gente já está falando aqui para você não ter nenhum tipo de problema na interpretação, dividido por 360 graus. Fazendo essas continhas aí, a gente sabe que 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, certo? Então, a gente tem a área do setor circular, é π vezes o 9 vezes 30. O resultado que der aí, eu vou dividir por 360 graus. E aí, se eu multiplicar 9 por 30, eu vou ter 270. Então, 270 π sobre 360 graus. Eu posso simplificar isso daí. Lembrando que não é necessário você simplificar sempre. Não. Certo? Mas, se for uma questão, às vezes, de múltipla escolha, uma questão objetiva, esse resultado aí pode não aparecer. Ou seja, em vez de aparecer 270π sobre 360 graus, pode aparecer 3/4 de π ou 3π sobre 4, como vocês queiram ler. Lembrando que isso é uma unidade diária, certo? Então, se é uma unidade diária, a gente tem que colocar, se o comprimento é centímetro, a unidade vai para centímetros quadrados. Vamos a uma outra questão, certo? Relacionado também com essa mesma ideia. Calcule o valor da área de um setor circular cujo raio mede, como é que está escrito aí? 5 centímetros e o ângulo central mede 60 graus. Então, a mesma ideia da questão anterior. Só que aqui, eu preferi mostrar para vocês uma outra maneira, uma maneira mais simples, certo? Para a gente não ir direto somente por fórmula. Então, eu fiz a regra de 3 por si só. 360 graus é a área total, πr ao quadrado. 60 graus, que é o ângulo do setor, vai estar relacionada à área que eu quero calcular.
Então, eu montei a regra de 3, conforme vocês podem ver. 360 graus está para 60 graus, assim como 78,5 está para x. E aí, o que foi que eu fiz? Antes eu detalhei lá do lado, perdão, no caso, ter pulado essa parte, o π eu aproximei como 3,14. Você pode fazer isso? Pode. Se a questão permite, você pode fazer. Só tome cuidado que algumas questões, às vezes, elas colocam o pico igual a 3, aproximam assim para facilitar os cálculos. Outras questões colocam como 3,1 e raramente alguma questão vai colocar além de 2 casas decimais, como é o caso. Certo? Em geral, eles colocam com 3,14. Você pode observar ao lado. Então, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei o 3,14 por 5 ao quadrado, que dá, no caso, 78,5. 5 ao quadrado é 25, vezes 3,14 dá 78,5. E aí você pode acompanhar, olha, o que foi que eu fiz agora? Eu dividi 360 graus por 60 graus. O resultado deu 6, certo? Eu usei esse artifício aí para mostrar para vocês outras formas também que a gente pode utilizar. E aí, 6 igual a 78,5 dividido por x, certo? Eu, no caso, passei o x multiplicando 6, para depois passar o 6 como divisor de 78,5, certo? E aí eu dividi 78,5 por 6 e o resultado deu 13,08. Lembrando que isso é um resultado aproximado, aí está a simbologia de um resultado aproximado, certo? Mas lembrando que a gente está falando de área, então a área do setor circular, nesse caso, é 13,08 centímetros quadrados. É importante a gente entender e colocar esses centímetros quadrados, certo? Só para você saber a sequência, essa que está aparecendo aí. E agora, vamos entender o que é uma coroa circular. Parece uma pista de corrida, né? Mas num formato bem ideal, certo? Então, nós temos 2 círculos que têm o mesmo centro, que a gente pode falar concêntricos. E essa área aí, olha, o círculo grande, o círculo maior, certo? Vamos dizer assim, ele está todo pintado de rosa. Aí eu sobrepus, eu coloquei um círculo azul em cima, mas desde que o centro dos dois coincidam, os centros coincidam. Nesse caso, a gente diz que a gente tem 2 círculos concêntricos. Então, a ideia de área, eu vou tirar, então, conforme vocês podem ver na fórmula, a área do círculo maior, eu chamei de ACM, a área do círculo menor, ACM também, só que minúsculo, o M. Então, a área da coroa circular, ela vai ser a área do círculo maior, tirando a área desse círculo menor. Certo? Que vocês estão verificando aí, olha. A área do círculo maior foi π vezes o raio R maiúsculo ao quadrado, menos a área do círculo menor, π vezes o R minúsculo ao quadrado. O R anterior é R maiúsculo. Certo? E aí a gente tem, tirando em evidência, se você já estudou fator comum, você vai entender isso daí, certo? Ou aplicando a propriedade distributiva ao contrário, que você estudou no 6º ano, você tem a seguinte relação: π vezes o raio ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Vamos a uma questão envolvendo coroa circular. Qual o valor da área da coroa circular destacada de azul da imagem a seguir? Então, você verifica, nós temos o raio igual a 6, certo? Do círculo menor. E do maior, não deu para aparecer direito, é 8, certo? Eu não falei aqui em centímetros, eu só coloquei as medidas. Eu coloquei 100 unidades padrão. Então, substituindo na fórmula, o que a gente tem? A área da coroa circular é π vezes o raio maior. Eu substituí por 8, o raio menor eu substituí por 6. Calculando 8 ao quadrado, fica 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Certo?
Fazendo essa diferença, 64 menos 36 dá 28. Multiplicando por π, fica 28π. E a unidade padrão de área, nesse caso, é centímetro quadrado. Na verdade, era para ter colocado centímetro desde o início. Ficou ali um pouquinho apagado, mas isso foi erro no momento de eu editar o documento. Vamos a mais uma outra questão. Abaixo há dois círculos concêntricos, os centros são coincidentes, estão no mesmo ponto, cujos raios medem 3 centímetros e 5 centímetros. Qual o valor da área da coroa circular destacada de vermelho? Então você vê aí, certo? O vermelho ele é atraente, né? A visão, em geral, né? Geralmente a gente costuma olhar muito para as cores vermelhas, elas têm assim um destaque, um espectro interessante. Então, área do círculo maior menos área do círculo menor. Chegando àquela fórmula, eu tenho π vezes r maiúsculo ao quadrado menos r minúsculo ao quadrado. Certo? R maiúsculo, o maior raio, mede 25 centímetros, 5 centímetros. O raio menor mede 3. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 25 menos 9, 16. Fica 16π. A área, então, dessa coroa circular destacada de vermelho, 16π centímetros quadrados. Então, aí vocês têm a resolução. Não podemos esquecer da fórmula, certo? E vamos a mais uma questão envolvendo agora, não necessariamente setor circular e coroa circular, apenas para a gente fechar. Então, deixa só eu colocar aqui alguns comandos. O lado do quadrado ABCD a seguir mede 6 centímetros. A linha curva representa um arco de circunferência. Opa! Qual o valor da área da região colorida? Então, se você observar, nós temos um quadrado, 1/4 do círculo, certo? E eu tenho um triângulo, nesse caso aí um triângulo retângulo. Então, vamos só entender a fórmula. A área de azul vai ser a área do círculo dividida por 4, porque nós temos 1/4 da área do círculo ali, considerando a parte do triângulo em branco mais a parte azul, certo? Menos a área desse triângulo. É como se eu tivesse tirado uma fatia, dividido uma pizza em 4 partes. Uma dessas 4 partes seria a fatia do círculo que está escrita aí, menos a área do triângulo. É o que vocês podem ver na fórmula. E aí, a área do círculo, πr ao quadrado dividido por 4, no caso, como é a 4ª parte, menos a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Como ele é retângulo, fica o produto dos catetos, no caso que mede 6 centímetros embaixo e 6 centímetros em cima, dividido por 2. Então, substituindo o raio que foi dado, fica π vezes 6 ao quadrado dividido por 4, menos 6 vezes 6 dividido por 2. Fazendo essa relação, 6 ao quadrado dá 36, 6 vezes 6 dá 36, conforme vocês podem verificar. E aí nós temos, é importante a gente observar aqui, olha, 36 dividido por 4 dá 9. Aí ficou 9π menos 36 dividido por 2, 18. Então, a área é 9π menos 18. Aí a unidade de área, centímetros quadrados. Certo? Mas eu também posso colocar da seguinte forma. 9 vezes π menos 2, certo? Centímetros quadrados. Se você já estudou o fator comum, você vai entender o porquê de eu ter destacado 9, mas você também pode aplicar a propriedade distributiva, como eu digo para os meus alunos, ao contrário. Então, quais são as nossas considerações finais? O que a gente trabalhou hoje? A área de um setor circular é igual à área do círculo vezes o valor em graus do ângulo central associado ao setor. Tudo isso dividido por 60 graus. Certo? A outra consideração final que a gente vai destacar, que nós trabalhamos, a área de uma
coroa circular é dada da seguinte maneira: π vezes o raio do círculo maior ao quadrado, menos π vezes o raio do círculo menor ao quadrado. E eu posso destacar esse π e dizer π vezes r ao quadrado maior menos r menor ao quadrado. E aí nós temos algumas referências aqui, certo? Um livro que eu estou trabalhando em sala de aula com meus alunos ultimamente, certo? E mais um livro embaixo que eu costumo levar, porque ele é bem, assim, é bom de se trabalhar com conceito. Desde já eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de revisar, se for o caso, esse vídeo vai futuramente aparecer na internet, certo? No YouTube, hoje quase todo mundo sabe acessar. Desde já, obrigado pela atenção. Desejo a você e a vocês bons estudos. Até a próxima.